primeiro eu quero falar sobre o sacerdote, fazer uma análise sobre o sacerdote, porque esse sacerdote, a Bíblia fala que ele passou de largo, quer dizer, não se importou com aquele homem caído. Mas você já reparou que muitas das vezes nós agimos da mesma forma que aquele sacerdote? Aquele sacerdote, ele foi constituído legalmente para poder estar exercendo o seu sacerdócio, conhecia toda a lei, sabia o que podia e o que não podia fazer. Só que eu queria colocar aqui que pessoas são mais importantes do que coisas. Sabe quando aquela mulher perdeu a dracma perdida? Ela perdeu uma dracma. O que aquela mulher fez? Ela procurou até encontrar a dracma perdida. Na parábola da ovelha, das 100 ovelhas, das 99 ovelhas, uma se perdeu e alguém foi atrás daquela ovelha, um animal. Alguém foi atrás daquela ovelha, foi em busca daquela centésima ovelha, né, para trazer de volta. Mas quando o filho se perdeu, o filho pródigo, ninguém foi atrás. Na dracma perdida, a mulher procurou até encontrar. Na ovelha perdida, foi atrás até encontrar e trazer de volta. Mas quando uma pessoa se perdeu, ninguém foi atrás. E muitos pastores usam esses argumentos dizendo assim: saiu, eles têm que voltar sozinhos. Ovelha, ela não é igual um cachorro, porque o cachorro tem faro, né? Se você solta ele vem e volta pelo faro. Ovelha não. Ovelha precisa de um pastor para ir buscar. É por isso que quando eu digo que nós muitas das vezes estamos semelhantes ao sacerdote, porque quantas vezes falta alguém na igreja, alguém some da igreja, às vezes com problema, ou às vezes até a gente nem sabe que está com problema, e a gente não manda uma mensagem. E eu vou aproveitar aqui, eu quero aproveitar aqui vou falar para os líderes do departamento hoje. Hoje eu nem vou pregar, hoje é mais uma palestra, né? Para os líderes que foram constituídos sobre algum departamento. Eu errei muito pastoreando, porque eu colocava pessoas como líderes que não se importavam com pessoas. Líderes, seja departamento de homem, departamento de mulheres, departamento infantil. Primeira coisa, eu sei que você já sabe disso, mas eu vou falar. É a gente saber quantas pessoas fazem parte do nosso grupo. Quantas pessoas fazem parte do seu grupo de mulheres? Quantas pessoas fazem parte do grupo dos homens? Quantas pessoas fazem parte do corpo de obreiro? E procurar saber quem é que está faltando. E saber se realmente ele está precisando de uma visita ou está precisando de uma ajuda. Porque sabe o que nós pensamos? Olha, se você foi constituído, foi colocado como líder, a responsabilidade do grupo é seu. A responsabilidade de visitar é lógico, vão eximir o pastor não, né? O pastor tem sua responsabilidade. Mas a responsabilidade de cuidar que o pastor colocou é sua. E será que a gente faz isso? Será que a gente está mandando mensagem para alguém que está faltando da igreja? Ou será que a gente está igual antigamente, que as pessoas falavam assim: a responsabilidade é do pastor? E já ouviram isso, né? A responsabilidade é nossa.
Porque muitas das vezes estamos fazendo como aquele sacerdote. Estamos passando de largo. Estamos vendo pessoas que estão hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que estão feridas. Estão caídas espiritualmente. E nós não estamos se importando. Quando a gente recebe um convite para ir no casamento, a gente já pensa logo, vou falar das mulheres, né? Já pensa logo no vestido, né? O casamento vai ser daqui a um ano. Ela já visualiza o vestido. Olha, eu tenho que... Mas quando é para visitar o hospital, ou visitar qualquer pessoa, sabe o que a gente faz? Visita o hospital, Senhor. Visita a casa de fulano, Senhor. Mas no casamento, no aniversário, sabe o que a gente diz? Pode confirmar a minha presença. Sabe o que é isso? Estamos fazendo a mesma coisa que o sacerdote fez. Estamos passando de lado. Estamos pregando uma coisa e vivendo outra. Sabe aquela palavra que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E nas igrejas o que a gente mais vê é isso. Se usa o microfone para poder dar indireta, para poder pregar contra outros pregadores, para pregar contra as músicas, até hinos. A Damares, eu não sei se ela teve problema com aquele hino Sabor de Mel, né? Quantos pregadores, pastores desciam a ripa naquela música, naquele hino. Eles alegam que muitas das vezes estamos cantando uma coisa e estamos vivendo outra. Mas muitas das vezes estamos pregando uma coisa e estamos vivendo outra. E as pessoas não conseguem entender. O nosso português é muito complicado. Aqui, quem é professor de português fala. A gente fala assim: vou dar um pulinho ali. Você não precisa dar um pulo ali, você pode dar um pulo aqui. Então, às vezes, da forma que você faz o hino, as pessoas não entendem que muitas das vezes são guiadas e dirigidas pelo Espírito de Deus. Aí sabe o que a gente está fazendo? A pessoa já está machucada e a gente vai acabando de matar e de ferir as pessoas. Então a responsabilidade é nossa de não passar de largo como aquele sacerdote, porque todos nós conhecemos a palavra de Deus, e a Bíblia diz que um dos mandamentos, né, os mandamentos se resumiu em dois: é amar o próximo como a si mesmo. E será que a gente está realmente amando as pessoas? Será que a gente está se importando realmente com as pessoas? Ou será que a gente está como o sacerdote, não está se importando? Ou será que a gente só vai fazer coisas se tiver alguém filmando, para a gente poder postar e mostrar aquilo que estamos fazendo? Não, você não precisa disso não. O mais importante é Deus ver o que você está fazendo. O mais importante é você socorrer o teu próximo, o teu vizinho. É se importar com o que ele está passando, é sentir a dor dele, é saber o que ele está sentindo. Eu estava conversando onde eu trabalho e eu disse que a maioria das pessoas que trabalham com pessoas, que são psicólogos, que são terapeutas, todos eles, a maioria, já passaram por problemas emocionais, problema de rejeição, e é por isso que eles conseguem se identificar com o problema das pessoas. Se você nunca passou por um problema de rejeição, de abandono, você nunca vai saber. Até antigamente se dizia que depressão era frescura. Hoje está todo mundo aí, qualquer classe social,
está com depressão, com ansiedade. Não é mais frescura. Agora é um caso de saúde. A gente precisa saber que a gente precisa se cuidar. E tem pessoas que estão precisando da nossa ajuda. E às vezes uma palavra, somente uma palavra. Se você não pode, às vezes, socorrer com um recurso financeiro, mas você pode mandar uma mensagem, uma palavra para aquela pessoa. Basta dizer somente uma palavra e dizer assim: Deus se importa por você, você é importante para Deus. Mas sabe o que acontece? Tem o hino diz, né, que aqueles sacerdotes não tinham tempo, né? A gente alega muito isso, a correria do dia a dia, nós não temos tempo. Ninguém fica sem mexer no celular. Todo mundo pode mandar uma mensagem. E mensagem você manda ali, você clica ali, você já manda para 5, 6 pessoas de uma vez uma mensagem. São desculpas que nós usamos. Se a gente fosse aqui perguntar ao sacerdote por que ele não socorreu aquele homem, ele poderia dar uma desculpa. Ele poderia dizer assim: olha, eu não podia tocar porque eu não sabia se aquela pessoa estava morta. Se eu tocasse nele, eu poderia ficar imundo, impuro. E essas são as nossas desculpas. Não tenho tempo. A responsabilidade não é minha. Eu disse aqui sobre os líderes, mas não é só os líderes, não. Todos nós que foi chamado por Deus, que temos o amor de Deus derramado no nosso coração, a gente tem que amar o próximo e se preocupar com as pessoas. Porque pregar aqui na igreja é muito fácil. É muito fácil pregar aqui na igreja. Você pode errar, você não tem problema. Tem uns teólogos aí que você errou, ele vai corrigir. Os batistas tradicionais, ele fica fazendo uma análise, né? O que você errou, o que você devia ter falado, né? Aqui não tem problema. Mas o bom é lá fora. É onde as pessoas não conhecem a palavra. E elas vão conhecer a palavra através de você. Uma certa vez eu fui visitar uma pessoa, isso há muitos anos. E eu cheguei naquela casa, eu não tinha uma palavra para dar para aquela pessoa. E na hora Deus me deu um hino. Eu comecei a cantar um hino, eu não sabia o que estava acontecendo, eu ainda era novo na igreja. Você vê, tem tanto tempo que eu era solteiro ainda. E eu comecei a cantar um hino, sabe qual hino que eu cantei? Isso que eu não vou saber cantar ele agora não, é o Tachira, estou contigo. Estou contigo, ó meu filho. Eu comecei a cantar aquele hino que antigamente eu cantava, eu não canto mais não. Eu comecei a cantar aquele hino e aquela mulher começou a chorar. Porque às vezes se você não tiver uma palavra, cante um hino com mensagem que vai trazer uma edificação para aquela pessoa. Você não sabe o que ela está passando, mas canta um louvor, porque Deus vai falar com ela através do louvor. Quantas pessoas Deus falou através do louvor para ela? Eu praticamente me converti, não foi através de uma mensagem, mas foi através do louvor. Quando cantava, quando o jovem da igreja cantava aquele hino. Fugiu agora. Fala sobre o pecador. Fala, meu Jesus, que dor eu sinto ao ver as pessoas, né, morrendo. Eu esqueci, fugiu da minha mãe. Depois se eu lembrar aqui eu vou falar com os irmãos. Então quando eu vi aquele hino, ele fala assim: o que será desse pobre pecador que a morte o rejeitou? E quando eu começava a ouvir aquele hino, Deus tocou no meu coração. E eu saí dentro da igreja com uma vontade de ser crente. Mas sabe o que algumas pessoas da igreja falaram comigo? Eu falei assim: eu estou com vontade de ser crente. Eu quero aceitar Jesus no próximo culto. Alguém disse assim: não, deixa para domingo. Era no domingo, né? Tinha saído do culto. E alguém disse assim: deixa para domingo que vem. Eu falei: não, domingo que vem está muito longe. Eu quero agora. Irmão, a gente tem que aproveitar a oportunidade. É agora. É agora.
A gente pode aceitar Jesus em qualquer lugar, dentro do hospital, no meio da rua, qualquer lugar. Nós temos que pregar a palavra de Deus, não é só dentro da igreja não. Mas infelizmente nós estamos sendo indiferentes, como aqueles sacerdotes. Aí vem o levita. Levita, aquele que cuidava do templo, responsável pelo louvor da igreja, fez a mesma coisa. Sabe por quê? Por causa do exemplo. Viu, pastor? Por causa do exemplo. A gente tem uma tendência a seguir sempre os maus exemplos. Ah, eu vou fazer porque fulano está fazendo. Fulano está fazendo errado, eu vou fazer. Por que não faz quem está... seja eu, acompanhe quem está fazendo certo. A gente sempre quer acompanhar quem está fazendo errado. E os cantores, não aqui para bater em ninguém não, viu? Os cantores aqui são ótimos, né? Mas os cantores, na hora que eles estão cantando, estou falando para toda a igreja, tá? Quem está vendo aí, ao vivo aí, na hora de cantar, eles falam assim: pega na mão do seu irmão, sacode o seu irmão. É ou não é verdade? Mas quando eles descem, eles não têm coragem de cumprimentar um irmão. Os artistas famosos nem tiram foto com as pessoas. Só cantam se receber alguma coisa para cantar. E aquele levita fez a mesma coisa que os sacerdotes. Não se preocupou com aquela pessoa que estava caindo. Então, para mim, esses dois personagens, eu nem dou muita ênfase para eles, porque eles são um péssimo exemplo para nós. Agora vem os salteadores. O que os salteadores queriam? Tomar ou roubar aquilo que aquele homem tinha. E sabe o que acontece hoje? Os salteadores, ele está querendo roubar aquilo que você tem. O que eles querem roubar hoje? Roubar o seu tempo. Você já reparou que nós não temos tempo para orar mais? Por que a gente não tem tempo mais para orar? Ninguém nem responde, né? Por que a gente não tem tempo para orar? Por causa das redes sociais. Sabe o tempo que a gente orava antigamente numa vigília? 2 horas de joelho. Quem é antigo aqui sabe disso. Pelo menos lá onde eu vim era 2 horas. 2 horas de joelho. Eu era novo convertido, eu ia, eu dormia, eu sonhava, eu tinha até revelação naquelas 2 horas de vigília. Então, esses salteadores, eles querem roubar o nosso tempo com Deus, a nossa intimidade com Deus. É por isso que a Bíblia fala assim: tu quando orares, entra no teu quarto. A Bíblia não fala isso não, mas se eu fosse escrever a Bíblia, eu ia acrescentar: deixa o celular do lado de fora do quarto, entra só você, fica só a sós com Deus, porque você vai ter um momento de intimidade com Deus. Deus vai te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe, coisas ocultas que você não sabe. Você vai ter intimidade com Deus, e quando você sair do teu quarto, você vai sair cheio da graça de Deus. E quando você vê pessoas que estão precisando de ajuda, você automaticamente, constrangido pelo amor de Deus que está no teu coração, você vai estar disposto a ajudar e a socorrer aquela pessoa. Por quê? Porque você vai estar sendo guiado pelo Espírito. Então, esses salteadores, eles têm roubado o nosso tempo. Se a gente for perguntar aqui quanto tempo nós estamos tirando de oração durante o dia, eu acho que a gente pode começar até de 5 minutos. Quem tem orado de 5 minutos durante o dia? Porque esses salteadores têm roubado o nosso tempo com Deus. Os salteadores,
Eles querem roubar a nossa família. Então nós temos que cuidar do nosso casamento, cuidar da esposa, dos filhos. Porque quantos lares estão sendo destruídos? Infelizmente, a gente conhece a gente não sabe os detalhes, mas vai ver que na frente o pastor era uma bênção, mas dentro de casa era um demônio. É assim a vida de muitas pessoas. Então a gente tem que cuidar da nossa família, porque o salteador está aí para tentar destruir o teu casamento, a tua família, os teus filhos, quer levar os teus filhos para a droga. Mas o sangue de Jesus tem poder, porque aqui o inimigo não vai destruir o teu casamento, não vai destruir a tua família, não vai destruir ninguém da tua família. Ele pode até tentar, mas nós vamos brindar os nossos lares, para que o inimigo não possa roubar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa família. Eles tentam, os salteadores tentam roubar, sabe o quê? Até o nosso ministério. Quantos ministérios o inimigo tem conseguido destruir e roubar? Como que ele consegue roubar? Pessoas se levantam para poder tomar o lugar do pastor. Pastores que tentam roubar até as ovelhas. Então o salteador está aí para poder tentar roubar o nosso ministério. Sabe por que ele faz isso? Por inveja. Ele quer tomar o teu lugar. Ele quer te destruir de qualquer forma. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Porque por onde nós passamos, os salteadores estão de olho naquilo que a gente tem e ele quer tomar. E nós temos que tomar cuidado. Porque ele quer roubar a nossa paz, a nossa saúde, o nosso bem-estar, até o seu trabalho. Você acha que no seu trabalho, você acha que não tem ninguém de olho no que você faz? Tem alguém ali doido para te dar uma rasteira para ocupar o teu lugar? São salteadores. Eles querem roubar aquilo que a gente tem. Por que eles querem roubar? Por inveja. Porque não pode ter o que você tem. Uma das maiores invejas do inimigo é saber que nós vamos ocupar o lugar que ele pertencia. A inveja dos nossos inimigos é tentar ocupar, não é ter algo igual que nós temos, mas é ter o que nós temos. Mas o que Deus tem preparado para você, ninguém toma. Os irmãos de Davi estavam de olho naquela cadeira de rei. Mas o que estava preparado para Davi, ninguém poderia sentar naquela cadeira. O que Deus tem preparado para você, não adianta, ninguém vai tomar o teu lugar. Não tem salteadores que vai conseguir te derrubar, porque o lugar que você ocupa foi Deus que te colocou e você só vai sair quando Deus resolver tirar você. Então os salteadores, eles estão ali para poder ferir, roubar aquele homem, feriram aquele homem. E aquele homem que ficou caído ali, naquela estrada, eu quero fazer uma comparação aqui. Quantas pessoas que estão feridas dentro da igreja, feridas por palavras, dentro da igreja, às vezes dentro da própria família, palavras que te feriram, te machucaram, colocaram você para baixo. E muitas das vezes nós estamos com uma ferida e não temos ninguém para poder sarar essa ferida.
Porque a palavra, ela machuca mais do que um tapa. Palavras que nos colocou para baixo, fez a gente perder as nossas expectativas, as nossas esperanças. E a gente está ferido com aquela palavra, às vezes até com mágoa no coração, porque eu sei como que a palavra machuca. A palavra destrói sonhos, destrói vida. Mas hoje Deus está aqui para poder curar a tua ferida, curar a tua alma. Hoje você vai sair daqui curado, nós vamos sair daqui curado. Essas palavras que vieram como flecha nos nossos corações para tentar nos ferir, tentar nos matar. Quantas pessoas já decretaram até a nossa derrota, a nossa morte, dizendo que nós não íamos conseguir. Olharam para nós, balançaram a cabeça e disseram assim: esse aí já era. Mas sabe o que acontece? Deus está levantando o bom samaritano para poder te socorrer na hora da tua angústia, na hora que você mais precisa. O bom samaritano, ele tem a cura para a tua alma, cura para a tua ferida, e nesta noite ele vai curar a tua alma nesta noite. E o personagem mais importante dessa história é o samaritano. Você sabe o que aquele samaritano tinha? Aquele samaritano tinha 3 coisas importantes. Ele tinha azeite, mais o que mesmo? Esqueci. Vinho, mais o que? Agora peguei. Compaixão. Deus está precisando. Aquele levita que o sacerdote não pôde socorrer, aquele homem caído, porque ele não tinha cura, não tinha um remédio. Mas você tem um remédio para poder curar aqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados. E aquele samaritano olha aquele homem, socorre aquele homem e leva para hospedaria. Tem ali o hospedeiro. Quem que é o hospedeiro? Quem que é o hospedeiro? Eu faço pergunta, porque eu costumei tanto da aula, que eu sempre faço pergunta. Quem que é o hospedeiro? Quem que é o hospedeiro? Samaritano pega o homem ferido e coloca aqui, pastor. Tu vai cuidar da ferida, tu vai alimentar. Se ele estiver fraco, vai fortalecer, vai orientar, vai instruir, vai batizar, vai cuidar. E sabe o que acontece? Para um hospedeiro, isso é bom para falar na oferta, né? O hospedeiro, ele precisa ficar, pastor, por conta daquilo ali do ferido. Ele tem que ficar por conta ali, porque ele precisa estar sempre trocando ali, colocando um remédio, tirando uma gazinha da ferida. Precisa estar levando comida, um remedinho. Então ele precisa de recursos. Que recursos são esses? São os nossos dízimos. Então, quando você vê pessoas pregando contra o dízimo, você sabe que essas pessoas estão pregando contra a obra de Deus. Porque o recurso é para justamente cuidar daquelas pessoas que estão aqui dentro da igreja hoje. Se você precisa de uma visita, está aí o pastor para cuidar de você, te visitar. Está com problema, o pastor vai lá te ajudar. E onde é a hospedaria? Você estando aqui, você está protegido. Aqui você tem alimento. Aqui você tem carinho, você tem atenção, você tem acolhimento. Tem muita gente que não valoriza a igreja. Mas aqui é o lugar que Deus está tratando de você. A palavra não está meio dura hoje, não está meio pesada. Sabe o que é esse tratamento?
Sabe quando você machuca, vai no médico, aí tem um negócio ali, você tudo cuidado assim, o médico vai lá e tum. Para quê? Para poder curar. Então aqui é o lugar de Deus curar. Aqui é o lugar de Deus dar vida para você. E nessa noite, eu queria fazer algo aqui que eu acho muito importante da gente fazer. Primeiro, quem somos nós nessa parábola? De uma coisa eu sei, eu já fui um homem ferido. Eu já fui um homem ferido. E já fiquei aos cuidados. Mas eu gostaria de convidar 3 pessoas aqui na frente. Uma que tem azeite, uma que tem vinho e outra que tem compaixão. Quem são essas 3 pessoas? Se não tiver, eu vou chamar pelo nome. Quem são essas 3 pessoas? Que tem azeite, vinho e compaixão. Não tem bom samaritano aqui, não é, irmão? Hã? Tem? Tem certeza? Cadê essas 3 pessoas? Não tem? Tiel? Brincadeira. Fica aqui, Pedro. Estava só esperando, né? Poliana. Está faltando a compaixão. Vou ter que chamar pelo nome, não é possível. Vai vir, eu vou chamar pelo nome. Chama. Irmão, eu disse aqui, hoje é mais uma palestra. Eu gosto muito de palestra. Mas isso aqui é muito importante. Por que eu chamei essas 3 pessoas aqui na frente, essas 3 irmãs aqui na frente? Você achou que eu não ia te chamar, né? Vou chamar todos vocês aqui na frente. Você sabia que um abraço cura? O abraço, ele libera um hormônio chamado oxitocina, que é o hormônio da felicidade. Sabia disso? Por isso que todas as vezes quando alguém fala assim, nossa, que abraço gostoso você, né? Principalmente as mulheres, né? Que abraço gostoso você me deu. Um abraço cura. Outra coisa que eu vou dar uma dica para vocês, o grito libera o estresse. Irmão, você desestressa. Traz bem-estar para a sua alma. Quando você tiver com vontade de gritar, não é para gritar com o marido, não. Grita glória a Deus, aleluia. Então eu queria que você viesse aqui na frente e desse um abraço nessas irmãs que estão aqui. Eu não sei a forma que você chegou aqui. Eu olho para você, está tudo bem na sua vida. Só Deus sabe que vai no teu coração. Então eu quero chamar, vem aqui na frente. Os homens também podem vir, irmão. Eu abraço os homens aqui. Se você não quiser abraçar essa irmã, eu abraço você aqui. Pode ficar. Queria convidar você aqui na frente. Porque aqui tem azeite, vinho e tem compaixão. Hoje você vai sair daqui curado. Hoje, irmão, presta atenção. Hoje, ansiedade, depressão, seja lá o que for, hoje isso vai ser banido da tua vida, porque você está no lugar da cura.
E aqui tem um bom samaritano, aqui tem azeite, tem vinho para poder curar a tua alma nesta noite. Só se você não quiser. Mas Ele está aqui para te curar nessa noite. Vem cá na frente.